Fala galera, estamos começando mais um Vitral Podcast. Sou o Madison Barreto, tá aqui do meu lado. Bruno Santana. Não cai nessa mais. Enfim. E aí galera, começamos mais um Vitral aqui. Você tem algum recado pra dar aí? Deixa eu falar? Não, pode falar, pode emendar aí. É o seguinte, galera. A gente tá começando aqui mais um Vitral. Se você tem acompanhado aí, curtido a nossa proposta, se tem gostado das coisas que a gente tem feito, você tem a oportunidade de apoiar esse projeto. Você pode apoiar através do nosso Pix, que está na tela aí, o QR Code, e você pode doar qualquer valor, mas você também pode ser um patrocinador da nossa marca. Você pode colocar sua marca aqui, a gente vai falar sobre ela, e enfim, você pode entrar em contato com a gente para saber como que a gente faz isso, quais são os formatos e etc. Beleza? Eu não falei sobre o e-mail, né? O e-mail que você pode doar aí em relação ao Pix, você pode contribuir com a gente. O código Pix é apoievitral@gmail.com. apoievitral@gmail.com. E falar de uma coisa também que às vezes a gente esquece de falar, mas se você pode contribuir financeiramente, contribua, é claro, mas você pode contribuir também compartilhando as coisas que a gente publica aí, não só no Spotify e no YouTube, mas também nas nossas redes sociais. Você faz muita diferença você compartilhar nos seus stories, para os seus amigos, no WhatsApp, e principalmente marque a gente lá para a gente saber que você está compartilhando. Isso faz muita diferença. Beleza? É isso. E aí? Bora lá pro convidado? Vamos convidar. Hoje estamos recebendo Richard. Já ouvi várias variações. Você prefere qual? Qual que sua mãe quis? Quando eu fui concebido, sim, meu nome foi uma homenagem a um primo da minha mãe que chamava Richard. Sim. Meu nome tem uma letra E no final, então ele chama Richard. Perfeito. Ele é uma oxítona, mas como tem um E no final, a oxítona muda, né? Isso entre esses escritores conversam entre si. Não. Muito legal. E como vocês estão vendo, a nossa mesa está cheia hoje. Sim. Né? E tudo tem a ver com o nosso convidado. Mas então, aí, agora muito papo. Richard. Sim. Richard Guerra. Eu já acompanho o seu trabalho já há alguns anos aí por Instagram mesmo, né? De ver sempre materiais seu sendo comentado aí, né? Já conheço crianças. Espero que bem comentado. Assim, conheço algumas crianças que gostam muito do Devocional Turma da Mônica. Então, assim, é uma honra ter você aqui com a gente. Que isso, pra mim que é uma alegria. Podemos trocar um pouco de ideias. Eu lia muito, principalmente Turma da Mônica na infância. Eu tenho até uma coleção lá em casa, eu acho que umas 100 revistinhas. Sério? Caramba. Tem. Eu gostava, mas eu não era rico assim. Não, mas eu fui comprar a coleção, foi agora do Agora? Criança eu lia, eu pegava era na biblioteca da escola. Comprou tudo de uma vez. Eu pegava na biblioteca da escola pra ler. Muito legal. Aí agora, sim, há uns 5 anos atrás que eu fui e comprei um kit assim, de Mercado Livre que vinha 100 revistinhas. Que legal, cara. Fã mesmo, né? Agora, mangás, eu não fui muito de consumir mangá, assim. Eu li alguma coisa de amigo ter emprestado na adolescência. Tem aquele mangá que é uma série bíblica que tem um mangá Messias, Meleque. Saiu o 6º volume mais ou menos recentemente, talvez ano passado, não sei. Esse eu ainda não tenho, os 5 primeiros volumes eu tenho, que eu acho muito bom, aliás. E é isso, o meu consumo de quadrinhos, eu não li muito Marvel de si, né? Só vi os filmes mesmo. Olha só. Mas esse fim de semana eu li um omnibus do Thor, do Dan Jurgens e do John Romita Jr. 1080 páginas. 1080. Compilado de 2 anos de Thor. Assim. Caramba. Mas você consumiu bastante quadrinhos assim, ao longo da vida? Assim, desde os 3 anos de idade, né? Aprendi a ler muito cedo. Comecei com a Turma da Mônica. Depois migrei pro Tio Patinhas, Pato Donald, de Disney, né? Sim. Cara, que louco. Você cresceu lendo na sua infância, você estava lendo Turma da Mônica. Aprendi a ler com a Turma da Mônica. E por fim lançou o material. Completei o ciclo da vida. sim, chegou no topo. Mas aí quando chegou a adolescência, aí o interesse pelos super-heróis, né? Pela Marvel, pela DC. Eu gostava muito da Liga da Justiça. E eu peguei a fase cômica da Liga da Justiça, que era o Kate Giffen, J. Demetrius e o Kevin Maguire. E eu colecionei
as 62 edições que saíram no Brasil. Caramba. Uhum. 62. E eles pularam vários arcos e tal. Quando eu casei, aí eu tive que desfazer da coleção toda. Nossa. Na época eu tinha quase 3 mil revistas em quadro. Ah, então talvez. Né? Aí eu fui num sebo. Não tinha como levar, né? Minha mãe não queria que ficasse. Não ia caber no apartamento. A esposa não quer que leva. Sim. Aí eu cheguei num sebo ali na Andradas, em frente ao metrô, estação central do metrô. Disse, olha, eu tô querendo vender minhas revistas e tal. Ah, não, já tem revista demais. Na hora que ele viu as minhas revistas, Estado de Conservação, Sim. ele comprou as 3 mil. Nossa, sim. A coleção. Eu montei o apartamento todo. Como é o negócio? Sério, isso foi Isso vale muito? O quê? Nos anos 90? Isso foi já... Eu vendi para casar, eu casei em 2002. 2002. Então, anos 2000, mas então. minha coleção é ali. Perdão. É ali da década de 90. De 90. Aí, agora, fazer 20 anos de casado. Sim. Aí, ano passado, saiu pela Panini, saiu de novo essa coleção. Só que em 24 volumes com todas as histórias que não saíram no Brasil. Aí tá no papo. Né? Semana passada eu Comprou a coleção? Claro. completei. Completou. Ia saindo, Muito né? bom. Tá. Aí negociei pesado, consegui, porque a gente mudou, né? Negociei Eu pesado. não tô morando onde eu morei quando eu casei. Sim. Então lá tem um escritório, mas as prateleiras já estavam todas ocupadas. Aí Isso Liga da Justiça, negociei você para falou? fazer uma Liga da prateleira. Justiça, você falou? É isso que eu tô falando aqui, é a Liga da Justiça. Então, DC. É a minha... É da DC que Comics. tem que perguntar quem tem propriedade, DC ou Isso. Marvel. Não, eu gosto dos dois. Dos dois? Gosto. Pra você não tem essa preferência assim, não? São muito diferentes, né? É, né? Cada um tem a sua pegada, DC né? Comics, os heróis são como que deuses gregos, né? Sim. Então, são infalíveis, né? Tem uma moral ilibada, Sim. poderes extraordinários, né? Super-Homem é quase Jesus, né? Se não fosse 2 judeus que tivesse criado, eu diria que era Jesus, mas na verdade se inspiraram em Moisés. Né? Eu não sabia. Olha Eles só. botaram na cestinha, mandaram para um outro povo, Verdade, né? verdade. É o mesmo esquema mosaico. Sim. Mas a Marvel não. A Marvel ela veio um pouco depois, né? Década de 60 ali, nasceu em 61, a Marvel, né? Com o Quarteto Fantástico. Os personagens da Marvel são falíveis, eles são falhos. Né? Eles não têm poderes extraordinários. Os poderes, às vezes, é até a maldição deles, né? Você vê personagens como Coisa, do Quarteto Fantástico, né? Sim. É um super-herói, mas ele tem uma história trágica, né? Um homem preso num corpo de pedra. Sim. Homem-Aranha, né? Um super-herói. Por que o Homem-Aranha fez tanto sucesso? Porque era muito comum ter um sidekick, que era tipo o assistente do super-herói. Era o Robin, né? Kid Que esse Flash, era falível. Aqualad, né? Que era o assistente, né? Sim. E aí eles criam, falam assim, não vamos pegar o assistente e transformar ele em super-herói. Sim. O Homem-Aranha. Só que o Homem-Aranha, né, tinha que pagar aluguel, passava aperto. Isso é muito interessante. Azarado, nunca nada dá certo para ele. Né? Ele trabalha pro jornal vendendo foto dele para ser usada contra ele. Né? Sai Tem um correndo editor atrás do lá. ônibus, né? Muito Aquela bom. loucura toda. Perde Aí- a namorada toda hora. uma tragédia. Inclusive, uma morre, né? A Gwen Stacy. E isso cria uma identificação muito forte. Sim. Então, a pessoa não consegue se identificar com o Super-Homem, a Mulher Maravilha. Ele reverencia essas figuras. E a iconografia da DC é mais forte. Você pega uma logo do Super-Homem do Batman, em qualquer lugar do mundo as pessoas reconhecem. Se pegar a logo do Quarteto Fantástico, do X-Men, nem tanto. Dos Vingadores hoje, por causa do cinema. Sim. Mas Vingadores recente, era né? a série B da Marvel. Sim. Sempre foi série B. Né? Quando a Marvel... Até ter os filmes Homem de Ferro. Aí Homem de Ferro era série C. Né? Série C. Era um personagem que... Tanto que o que a Marvel estava falindo, vendeu as principais marcas. Vendeu Homem-Aranha, inclusive. Homem-Aranha né? para a Sony, vendeu X-Men e Quarteto Fantástico para a Fox, vendeu o Hulk para a Universal. O contrato acaba ano que vem. Né? Então, eles nunca puderam fazer um filme solo do Hulk. Né? Ele sempre tem que estar com alguém do lado. Assim. Sim. Vai ser da Universal, dava pra sair pela Record, né? Fazer uma horrível. novela do Hulk. Que tragédia. Ele meteu essa, gente. Ele fez isso. Ele fez isso. Muito triste. Nossa, então ele tão bem na linha, tão legal. Mas continua, vai lá. Por isso que o Hulk não quer sair mais. Desde o Ultimato.
Então, o que sobrou quando a Marvel conseguiu? Colocou os personagens dela no penhor lá do banco, pegou um dinheiro. O que sobrou pra gente fazer um filme? O Homem de Ferro. Essa história é muito legal, né? E aí deu muito louco. certo. Deu certo. Aí o Kevin Feige começou. No início não tinha essa ideia de fazer um universo. Né? Sim. Isso foi depois que o Homem de Ferro deu certo. Aí foi fazendo os outros, né? E aí então o Homem de Ferro ficou popular. Quem diria que um dia o Gavião Arqueiro teria uma série própria em qualquer lugar. Até o Gavião Verde é mais famoso da DC, né? Teve 9 temporadas lá na CW. Mas aí quando eu fui amadurecendo, aí eu fui abandonando os super-heróis, e aí fui ler quadrinho europeu, fui ler Vértigo, né? Aí li a coleção toda do Sandman, que inspira muito Eclesiástico, né? Monstro do Pântano, os quadrinhos mais pesados, né? Sim. Mais adulto. Sim. Mas nunca parei. Mas meu sonho sempre foi fazer quadrinho. Né? Eu cheguei a fazer um curso à distância na DC Comics de roteiro, e recentemente eu fiz um curso de edição de quadrinhos com Sidney Guzman, que é uma grande referência para mim, e talvez seja a maior referência de edição de quadrinhos vivo no Brasil hoje. Ele que cuida da parte lá da Turma da Mônica, de livros, né? As Graphic MSPs, que são essas coleções para jovens adultos que saem, que faz muito sucesso. Ele que é o idealizador e editor. E hoje nós somos amigos, né? Que legal. Ele editou um material meu, daqui a pouco nós vamos falar sobre isso. Mas então eu tinha esse sonho, estava incubado. Sim. Né? Sempre tive muita facilidade de escrever, mas como eu sou químico de formação, era professor, dava 62 aulas por semana, 55. Sim. Então não tinha tempo. Era muito aluno. Teve ano que eu tinha mais de 1.000 alunos, coisa de prova. Caramba. Da aula, química. Eu dava aula desde a 9ª série até a universidade. Dava aula em faculdade. Dava aula em supletivo, dava aula em cursinho. Sim. Né? Mas a minha maior energia eu gastei no ensino médio. Eu fui professor do Colégio Batista Mineiro, Colégio Batista de Getsemane, lá da Escola Estadual Pedro I. Sim. Né? Mas nesse momento você já escrevia alguma coisa? Durante ali? Eu ou tinha não? muito pouco tempo disponível. Sim. Né? Então, há 10 anos atrás, eu ingressei no Ministério Integral. Né? Passei a ser pastor integral lá na Igreja Batista da Lagoinha. Sim. E aí eu falei assim, a partir de agora eu vou reservar um tempo do meu dia para escrever. Combinei com o pastor Márcio, né? E ele abençoou. E hoje, 10 anos depois, em agosto, eu lancei meu livro de número 60. Caramba. 60 10 livros anos já? eu escrevi 60. 60 livros. Nossa. Publicados. Publicado. Então, 60 tem uns livros. na gaveta lá. Tem uns 60 livros. E dentro desse material... Se fosse trazer todos aqui, a gente estaria embaixo dos livros, né? Eu tô tampando a câmera ali. Só destacar alguns livros aqui que eu trouxe, para a gente virar uma linha do tempo, né? Para entrar nos quadrinhos, que é o tema principal aqui hoje. Eu publiquei muita coisa por conta própria no começo. Isso é uma coisa que eu sempre falo para escritor. O escritor não pode ter medo de publicar independente. Sim. Porque ele tem que criar um portfólio, abrir uma porta. Né? Então eu dou um workshop de roteiro, de escrita, e eu falo que existe uma palavra mágica para todo escritor. É desista. Escrever é a arte de desistir. Olha, tem vários escritores que procuram e falam assim, Chat, você me libertou no dia que você falou essa frase. Muitas pessoas têm ideias extraordinárias para escrever. Sim. Tem histórias, ideias. Mas nunca consegue se desapegar daquilo. Então nunca tá bom, podia melhorar um pouco, podia mexer aqui, mexer ali. Eu tinha um amigo meu que ele contratou um ghostwriter para escrever para ele, que é aquela pessoa que você contrata para escrever e bota seu nome. Sim. Escritor fantasma. Escritor fantasma. E ele não conseguiu publicar o livro nem tendo o escritor fantasma do lado dele. Que eu quero. Que ele chegava, não tá bom. Por fim, ele pagou o cara para não publicar. Sim. Né? Um tipo então, perfeccionismo. o perfeccionismo. Tem pessoas que não conseguem
desistir, Sim. né? E eu aprendi que chega um momento do livro que você tem que desistir dele. As ótimas ideias ficaram de fora, que fiquem para o próximo livro. Né? Tem livro que eu escrevi que eu não tenho coragem de ler. Eu vejo assim, eu não tenho coragem de abrir. Sim. Mas eu tenho certeza que tocou a vida de milhares de pessoas. Porque senão a gente vai ficar preso numa única obra o resto da vida, né? Você não vai para a próxima. Né? E você vai crescer enquanto escritor, enquanto artista, produzindo mais, né? Não ficar só no mesmo. Imagina isso aqui. Não sei se vocês conhecem o pastor Lucinho, né? Pelo bem ou pelo mal. Mas ele é um irmão, um amigo, né? E quando ele chegou em Lagoinha, nós escrevemos esse livro juntos. Faça a Guerra. Né? Se eu leio hoje, eu falo assim, não, gente, é tão simples os conceitos que estão aqui. Mas isso aqui ajudou muitos líderes de jovens. Sim. Que é um livro para líder de jovens. Treinar líderes de jovens. Né? Então, você não pode se apegar. Né? Esse livro pequenininho, 100 páginas. Até hoje o Lucinho vende ele na editora dele. Até hoje ele reimprime, republica e tudo mais. E eu lembro que uma vez o editor da Thomas Nelson Brasil veio aqui em Belo Horizonte, que ele queria reunir com o Lucinho, com o pastor Márcio Valadão, com o André Valadão, e queria tratar com os três de escrever livro, deles escreverem livros pela Thomas Nelson. E aí o pastor Márcio falou comigo, Richard, pega o carro e vai levando eles nos lugares, leva eles para almoçar. Aí eu falei assim, poxa, vou estar com o editor de uma editora grande, Thomas Nelson Brasil, é uma das maiores editoras cristãs do Brasil, e a Thomas Nelson e o grupo HarperCollins é o maior grupo editorial do mundo. Sim. Né? É uma coisa assim, eles publicam O Senhor dos Anéis, eles publicam C.S. Lewis, eles têm todo o conteúdo dele. Fazem muito bem, né? E fazem lindo, num nível lindo. fantástico. A produção editorial deles é exemplar. E aí, então, estava aqui. Estava o editor-chefe, o editor-assistente, o assistente do assistente. Aí, levei eles lá para conversar com o André Valadão. Aí, vamos almoçar. Aí, na hora do almoço, estão almoçando. Não, gente, vocês sabiam que eu escrevo também? Ah, você escreve? Escrevo. Ah, se um dia a gente voltar... Aí você dá um livro seu pra gente conhecer o seu trabalho. Você não seja por isso. Eu tinha deixado os livros tudo no porta-mala. Claro. Não existe sorte na vida. A vida é assim. Não existe sorte. O que o povo chama de sorte é o encontro da preparação com a oportunidade. Exato. Perfeito. A oportunidade apareceu, você está preparado, Sim. a outra pessoa vai falar que você teve sorte. Ela não sabe o tanto que você se preparou para que quando a oportunidade chegasse, você pudesse desfrutar dela. Porque a oportunidade, você nunca se prepara para a oportunidade, porque ela é imprevisível. Sim. Né? Então, a oportunidade, você não tem o controle sobre ela, mas sobre a sua capacidade você tem. Então, se você quer alcançar algo, faz aquilo que está no seu controle, que é estar preparado para quando a oportunidade aparecer. Aí eu levei uns 7 livros que eu já tinha publicado por conta própria. E os 2 do Lucinho. Eu já escrevi com o Lucinho, que vocês estão querendo, né? E aí nasceu o projeto do Desconformes. Então, Você já tinha lançado o Desconformes por conta própria, não? Eles falaram assim, nós gostamos do material, mas queremos algo inédito. Beleza. Olha, eu trabalho muito com Cosmovisão. Eu lecionei Cosmovisão 11 anos. É mesmo? Lá no Centro de Treinamento Ministerial do Diante do Trono. Olha só. Fui professor de Israel Salazar, não sei se vocês conhecem. Sim, conheço, claro. Ana Nóbrega. Tem muitos amigos que estudaram lá, inclusive. Ana Nóbrega, Sim. Marines, né, Friesen. Essa turma toda foram todos meus alunos. Sim. Isa Coimbra. Ali foi um celeiro de talentos. Verdade. Que espalhou para o mundo inteiro. E eu peguei essa experiência de cosmovisão e trabalhei em cima da pós-modernidade, que é a principal cosmovisão do século XXI. E escrevi esse livro. Né? Quando eu mandei o projeto para eles falaram assim, nossa, já, mas isso aí dá para fazer 10 livros. Eu falei assim, não, deixa eu fazer um. E se vocês não gostarem, não precisa publicar, não. Né? E aí nasceu esse livro. É um livro que ele é um livro assim, que tem mais referências bibliográficas que minha tese de mestrado. É uma loucura, o cuidado que eu tive para fazer esse material. Então, hoje ele é adotado muito em seminário. Legal. Seminário que tem a disciplina de cosmovisão, né? Adota muito ele.
Então, eu falo sobre relativismo, sobre pluralismo, sobre sincretismo religioso, dualismo, cientificismo, ateísmo, paganismo, hedonismo, narcisismo, consumismo e imediatismo e pragmatismo. Eu brinco com os ismos, né? Sim. E esse livro, então, ele é uma investigação do século XXI. Sim. Ele é bem legal. Acho que eu já falei muito, E, né? não, Se e deixar, ele passa, assim, Não, a coloca. diagramação passa a ideia de ser algo fácil para um jovem ou um adolescente. a linguagem é toda voltada para o público jovem. Não é um Sim. livro acadêmico. Legal. Apesar de ser adotado hoje em muitos seminários. Aham. Né? Mas aponta para muitos outros materiais, né? Assim, a que você tá gente falando. usa figuras de linguagem, usa cinema, usa série de TV para ilustrar aí os assuntos, né? Até porque a comunidade pós-moderna ela se alimenta principalmente de cultura pop, né? Então, a cultura pop que é esse combustível para Sim. poder criar os links, as identificações, para as pessoas entenderem o que está falando. Sim. E aí, já pegando esse gancho aí de cultura pop, tem outro livro aqui também, Manual Cristão da Cultura Pop. E aí, já pegando o que você disse também, né? A maior parte da nossa geração, ela se alimenta muito da cultura pop, seja do... Eu acho que o cinema, ele ganhou uma outra dimensão, sei lá, nos últimos 30 anos, né, do que Cinema, tinha, né? literatura, televisão, Sim, streaming. E o streaming levou para um outro nível de alcance, né? Porque, sei lá, há 10 anos atrás a gente tinha que ir na locadora para achar o filme e a gente não tinha... Por mais filmes que tivesse numa locadora, não tem o tanto de filmes, tanto material que tem na Netflix, por exemplo, né? Enfim, isso está influenciando muito a nossa geração, né? Toda essa sobrecarga de muitos conteúdos, de muita arte, muito Pensar filme, muita série. que há 30 anos atrás a Netflix foi oferecida para a rede de locadoras Blockbuster para ela comprar por $1 milhão. $1 milhão. Em 2020 a Netflix valia mais que a Disney, né? Agora desvirou. Mas a Netflix chegou a valer mais que a Disney na bolsa de ações, né? Sim. Então o cara da Blockbuster, que tinha o maior mercado no momento, que eram as locadoras, né, de vídeo VHS, ele teve a oportunidade de ser o primeiro a ter um canal de streaming, né? Imagina ele olhando e falando assim... Ele olhou e falou assim, isso aqui não tem futuro, não. Sim. O negócio é o que eu faço. 10 anos depois ele estava fechado, a Netflix era uma febre. Sim. Loucura. Então, por quê? Pelo que você falou. O que a cultura pop ela quer te oferecer? Acesso e superficialidade. Né? Então, acesso através da superficialidade. Então, você quer introduzir um conceito, você tem que usar a linguagem mais acessível, mais simples possível, para que o maior número possível de pessoas consiga absorver aquela informação. Então, quem que se dá bem na cultura de massa é a pessoa que consegue, da forma mais rápida e mais simples possível, entregar o conceito, entregar a narrativa, entregar um determinado conteúdo. Então, quando chegou a TV a cabo, já era aquele negócio, né? Eu tenho vários canais, eu tenho um canal só de filme, um só de esporte. Sim. Mas o que o streaming fez? Ele falou assim, não, agora você vai ver a hora que você quiser, você vai poder pausar, você vai poder maratonar. A Netflix ainda pirou tudo. Vou te dar a série toda de uma vez. Você precisa ficar igual ficou em Lost. Nossa, 6 anos sendo enrolado para no final descobrir que não era nada. Eu lembro desse final. Eu não assisti nessa época, mas foi uma revolta assim, absurda. Porque Imagina, eu segui episódio por episódio. Porque as pessoas Eu esperavam. ainda peguei sabe, Lost né? na Globo, quando passava na Globo de madrugada, né? Ainda teve essa fase da Globo, que pelo menos eu tinha a AXN, né? Que é canal que passava Lost um ano antes da Globo. TV a cabo. Sim. Mas era uma febre, porque era uma série de mistério, né? Sim. E tal. Só que cada temporada são 26 episódios. Não é igual hoje Netflix, tem 8, Sim. 10 episódios. 26. É. Então fica aquela enrolação. Sim. E aquela barriga no meio da série. Na hora que a coisa começando a ficar interessante, acaba. Aí você tem que esperar um ano. E aí depois de 6, você investe tempo, né? Você investe tempo.
Hoje não, as séries são curtas. As séries da Marvel tem 9, 6 episódios. A pessoa assiste a camisa do Mandaloriano. Sim. 8 episódios. Em 2 meses você matou a série. Episódios de 20 minutos. A Disney, no Disney Plus aí, eles ainda vão segurando, soltam um por semana, né? Que a Netflix já te entrega tudo. Não, Disney Plus... Eles te seguram. Você ali. paga caro pra ver uma coisa por mês. Né? Sim. Eles vão soltando aos pouquinhos, né? Sim. Uma tortura, um lamento. Né? Sim. Mas esse livro, o que ele é? Ele começou como um workshop que o Simval dava em eventos na área de cultura pop, né, convenções de quadrinho e tudo mais. E aí, em 2018, eu tive a oportunidade de ir num congresso de juventude mundial que aconteceu na Guatemala. Foi inclusive, foi em 2000 e Copa do Mundo Brasil foi 2014, né? 2014. Foi em 2014. 2014 eu fui. E lá eu peguei esse material dele e dei uma roupagem nova, acrescentei vários elementos. E acabou que disso tudo surgiu um workshop híbrido, meu e dele. E aí, em 2019, ele me encorajou a transformá-lo num livro, que é esse manual. Ele literalmente é um manual. Então, ele começa falando o que é cultura, depois ele fala o que é cultura de massa, depois ele fala sobre a cultura nerd, a geek, né? Que a gente não pode confundir o nerd com o geek. Né? O nerd é aquele cara que ele ama ir fundo nos assuntos. Então, um cara que conhece muito de física, ou muito de história, ou muito de geologia, ele gosta de ir fundo. E aí, essa cultura de massa é um lugar onde ele desova toda a sua imaginação, né, toda a sua criatividade que foi construída em cima dessa investigação profunda. O geek já é aquele cara que só consome a cultura de massa. Né? Ele gosta de Star Wars, de Vingadores, né? Mas ele não tem essa vivência, então tem essa diferença. Eu gosto sempre de ressaltar, porque os nerds, né, hoje dominam o mundo, né? Jeff Bezos. Está na moda. São os patrões, né? Elon Musk, Bill Gates. Eu não sei nem quem disse isso, né? Virou frase de internet. Seja gentil com os nerds. Provavelmente você vai trabalhar para eles. Provavelmente você vai estar. É isso mesmo. Sim. E aí, então, a gente chega nesse ponto, né? Onde nós trazemos essa questão. E a igreja? E o cristianismo? Qual que é o diálogo que a igreja e o cristianismo têm que ter com a cultura pop? A igreja ela tem que ficar fora disso. Então, é tipo os monges, né? Os monásticos. Sim. Nós estamos acima disso, quer dizer, nós temos uma cultura e ela é superior a essa, então nós temos que tratá-la como algo inferior. Nós temos que nos colocar abaixo disso. Né? Não, o que nós temos para oferecer é muito pequeno, não tem nada a ver e tal. E aí a gente mostra que o caminho é você entrar e transformar. Né? Nós cremos no Jesus da história. O Jesus que entra e ele faz a história acontecer, ele transforma. Nós acreditamos que um cristão ele pode ser, sim, um agente de transformação em todas as esferas de influência da sociedade. Sim. Na economia, na política, né? Estamos aí recentemente vivendo um momento, estamos vivendo, né? Quem está ouvindo o podcast na estreia, estamos aí entre 2 turnos de uma eleição muito difícil. E o cristão, quando ele se posiciona dentro disso, gera muitos humores, muitas reações, né? Mas o cristão precisa estar nessa esfera também. E tem a esfera da cultura. Então, nós precisamos produzir material cultural, né? Visitar todas as formas de arte com uma cosmovisão cristã. Você não precisa fazer necessariamente um material de catecismo, né? Você pode fazer uma literatura fantástica, um filme, mas nesse filme, no subtexto, está ali o DNA de quem acredita que Cristo é a resposta. Talvez não vai falar isso na literalidade, mas está lá no subtexto.
Porque um produto de cultura é a derivação da cosmovisão de quem está produzindo aquilo. Então, o livro fecha dando sugestões, apontando caminhos de como você pode usar a cultura como uma ferramenta aguda de evangelização na vida das pessoas. Seja diretamente, seja no subtexto. E esse é um ponto que a gente está tratando muito aqui no Vitral, né? Todos os convidados que a gente traz e está dentro da nossa essência aqui, de conseguir... A audiência do Vitral tem que comprar o manual, tá na Amazon. Exato. Que né? vai ajudar muito. É igual, a gente deixa o link na descrição aí. Sim, vai estar na descrição aí. Mas... E ele é diagramado de uma forma muito gostosa. Estou vendo, tá muito colorido, muito fácil de ler. Tem né? infográficos, né? Mas a nossa proposta é exatamente essa, né? De conseguir produzir uma cultura e quanto cristãos a gente consegue de fato influenciar na sociedade, né? Não ficarmos só no nosso gueto evangélico, né? O gueto gospel. Tem um episódio que vai sair depois desse, né? Mas a gente gravou antes, né? Sim. Que a gente estava conversando aqui hoje mais cedo. E teve uma pergunta de uma pessoa, né? Quem está nos assistindo, você vai ver essa resposta daqui 2 semanas ainda. Mas dando um spoiler aqui de como nós reagirmos, como que deve ser como é que a gente deve lidar quando artes do mundo, né? Entre aspas, afrontam ou confrontam nós como cristãos. O que a gente deve fazer? Como que a gente reage? E aí a gente falou um pouco disso, de que existe a maior parte da reação dos cristãos, quando sai alguma coisa que afronta a nossa fé, é ir para a internet reagir, propor boicote e tudo mais. O que pode ser válido, a crítica é válida, mas a gente tem que ser muito mais propositivo do que reativo, né? O que a gente está produzindo, né? E que vai alcançar o público fora da igreja. Porque a gente ficar só aqui produzindo algo que vai ser só consumido dentro das paredes da igreja, a gente não está contribuindo pouco para a cultura, né? Não, e eu ficar só reagindo e querer que... Não sei se vocês citaram o caso da Bienal do Rio de Janeiro nesse podcast, né? Não citamos não, mas... Citou não, mas é um exemplo clássico, né? Foi em 2019, dezembro, Bienal do Livro do Rio de Janeiro. E uma mãe comprou um livro da coleção da Salvati, Jovens Vingadores, A Jornada das Crianças. Eu tenho lá em casa essa revista. Priscila falou assim, olha que absurdo isso. Não precisa olhar aí no vídeo, não. Eu tirei desse Tá aqui. Então, os Jovens Vingadores é uma equipe formada por pessoas que têm... são super-heróis que têm o nome dos mesmos super-heróis Vingadores mais velhos, mas são jovens. E lá tem um casal homoafetivo. Tá lá. É o derivado do Hulk e o derivado do Thor, né? São homoafetivos. Então, nessa história tem um beijo homoafetivo. Agora, a revista estava lá, emplastificada, estava lá, impróprio para menores de 14 anos. A mãe vai, pega, entrega para o filho de pouca idade, acho que tinha 9 anos de idade. Ele abre e mostra para a mãe. Aí a mãe vai e faz um vídeo no Instagram e joga nas redes sociais. Aí vai viralizando. Essa coleção da Salvati, ela não deu certo, ela foi descontinuada. Porque o livro foi ficando muito caro, o papel está muito caro no Brasil. Está na coleção para ter 150 títulos e parou no 95. Eu tenho do 1 ao 95, né? E tá lá porque tinha que completar, porque forma lombada, né? Fica bonita a lombada. Enfim, era o encalhe. Estava numa loja de encalhe dentro da Bienal. Encalhe é quando fica aquele monte de livro sem vender, você vende mais barato para liberar o estoque. Né? Então era um material que não tinha vendido. Quando saiu nos Estados Unidos não fez sucesso. Era um grupo série D, dedicado. Né? Nenhuma visibilidade no Brasil, o material não fez sucesso no Brasil, não vendeu. Mas o que essa mulher fez? Ela deu a publicidade que o material precisava. Viralizou. Aí o prefeito do Rio de Janeiro, que era evangélico, mandou recolher o material. Eu não sabia desse caso. Aí o que fez?
O material começou a ser procurado, porque virou capa da Folha de São Paulo, capa da Veja, e aí o Felipe Neto foi lá e comprou todo o estoque e distribuiu de graça na porta da Bienal. Sim. Olha a visibilidade que nós demos para o material. Agora, nessa mesma Bienal, na mesma semana, enquanto o Felipe Neto estava na porta distribuindo esse material, o Maurício de Souza estava lançando lá dentro o volume 2 do Devocional da Turma da Mônica. Sim. Lotado. Lotado, sucesso. Mas vocês só estão sabendo agora, porque nenhum evangélico divulgou energia para divulgar isso. Olha, foi exatamente o que a gente comentou, assim, porque tem várias coisas que... Tem exemplo perfeito. Exemplo perfeito que a gente falou. Algumas coisas que nem teria visibilidade, essa revista, por exemplo, mas por causa da movimentação do boicote... Dos evangélicos querendo falar sobre isso, trouxe a visibilidade e aí os tiros saíram pela culatra, né? Queria que... Olha, não leiam isso! Aí, mas é o princípio. É mais fácil proibir do que ensinar. Sim, é perfeito. A gente sempre fala sobre essa questão da a necessidade de maturidade do cristão lidar com a cultura. Então, assim, livros como esse, por exemplo, para a gente aprender cosmovisão, aprender interpretar o mundo, dá muito mais trabalho, né? É mais fácil falar com a galera que não é para ver nada e demonizar isso, né? Sim, e essa questão... de valorizar o bom que está sendo feito, né? De valorizar o que é belo. E eu sempre tive isso no coração, né? Foi falado aí de mangás. O mangá hoje é a mídia de quadrinho mais vendida no Brasil. Lá no Japão, o quadrinho é uma coisa tão forte que é uma mídia. Sim. Tem jornal, televisão, internet, streaming, mangá. Sim. Pessoas consomem milhões de unidades. Lá vende muito mais que nos Estados Unidos, por exemplo. Né? Então, assim, eu sempre tive muito forte no meu coração que nós tínhamos que produzir alguma coisa que dialogasse com esse público. Tá? Foi citado aqui o Mangá Messias, é maravilhoso, mas é uma adaptação de textos da Bíblia. Ele precisa de produção original. Sim. Original. Para poder dialogar com esse público, jovem adulto, adolescente, que consome Naruto, que consome nosso tempo, né, Cavaleiro do Zodíaco lá atrás, que começou a febre dos mangás no Brasil, foi os Cavaleiros do Zodíaco, né, o Saint Seiya. Aí depois veio o Dragon Ball Z, que foi uma loucura, né? E hoje é o One Piece e o Naruto, são muito fortes. Mas aí tem vários que são bem pesados, de terror, de erotismo, de coisas satânicas, diabólicas, e eles consomem isso assim, de uma forma é um mundo à parte, né? Eu às vezes fico vendo a faixa lá da Netflix, assim, meu primo vê algumas vezes. São os animes, né? Que é muita coisa, são mundo, adaptações desses mangás, né? São as versões animadas desses mangás. Você está falando de mangá, né? Você vai sexta-feira eu fui na leitura lá do Del Rey, que é a maior leitura de Belo Horizonte. Sim. E lá tem 6 prateleiras, sim, 3 gôndolas frente e verso, dedicadas exclusivamente a mangá. Sim. Né? Aí você tem só uma para o resto tudo. Né? E aí surgiu o projeto eclesiástico no meu coração. Sim. O primeiro foi esse aqui, ó. Esse aqui é o número 1. O eclesiástico, o primeiro eu não trouxe, que eu morro de vergonha, que foi o que eu desenhei. Eu morro de vergonha. Então, eu já vi ele. É um preto e branco, é um horror. Um horror. E o eclesiástico eu fiz o primeiro sozinho e consegui uma mesa na CCXP, porque era o primeiro ano, então eles estavam chamando todo mundo. Depois esse cara famoso nunca mais me quiseram. Né? E aí lá eu dividi mesa com o Igor Sicarini, que é assim, um talento. Né? O Igor, ele é um desenhista, um ilustrador de mão cheia, trabalha para as maiores editoras do mundo e é pastor. Olha isso. Né? E a gente dividiu a mesa e ele brincou lá e fez no sketchbook dele como que ele veria o eclesiástico. Sim. E aí nós conversamos e ele aceitou o desafio e desenhou o volume 1 do Eclesiástico, que é esse de capa preta.
né? E aí fez um sucesso enorme. Aí nós fizemos o número 2 e lançamos uma caixa com o 1 e o 2. O 1 e o 2. E aí nós conseguimos lançar na CCXP de 2016. E esse material foi indicado à HQ Mix de melhor minissérie daquele ano, né, que é um feito extraordinário. Sim. O que é o Eclesiástico? Ele é um material que tem um traço no estilo de mangá, mas não é um mangá, né? Que ele é lido do jeito que ele lê no Brasil. O mangá você lê de trás para frente. Então colocamos, ele é colorido, né? Justamente para poder pegar um público maior. Agora você vê, é um material nobre, ele tem capa dura, tem guarda, né? A lombada é costurada. Então trabalho de primeira. Já tá, infelizmente está esgotado. A editora sempre promete reimprimir, não cumpre, né? Espero que o Simval ouça esse podcast, que ele me prometeu fazer uma versão com os 4 juntos para lançar no que vem. Volume único. Um volume único e com 8 páginas inéditas que já estão prontas. Né? Legal. Também. E aí, o que é o Eclesiástico? O Eclesiástico é esse jovem aqui, que chama Daniel, ele é um cientista e ele então descobre que ele tem um chamado para ser o eclesiástico do século 21. Aí você descobre que toda era Deus levanta um eclesiástico, que é esse homem ou mulher que é chamado de sapiencial, que é um homem que vê na natureza, né, a ação de Deus, ele tem a visão aberta, ele consegue ver o mundo espiritual e ele também consegue guerrear no mundo espiritual usando a armadura de Cristo, né? Então é uma história que lida com o fantástico, com o sobrenatural, tem demônios, do jeito que os adolescentes gostam, né? Tem demônio, tem criaturas, É um supernatural. tem uma pegada de terror, né? O pessoal fala muito assim que eu inspirei no Sandman, é verdade, né? Tem muitos elementos do Neil Gaiman, né? Do Sandman. E ele tem essa equipe que apoia ele, né? Que é o Intercessor, o Desarmador e a Ana. Então, é uma história que ela é instigante, ela é cheia de mistério, ela tem elementos de ação também e muita fantasia, né? Mas tudo é para falar sobre o poder de Deus, os dons do Espírito Santo, né? E como que Deus pode nos usar para fazer a diferença. Aí quando nós fomos lançar o jogo do Eclesiástico, eu convidei então o Rafael Guimarães, que nunca tinha feito quadrinho, mas é um ilustrador importantíssimo no mercado de animação no Brasil, premiado, né? E aí então ele fez uma edição para o jogo, que ela é fininha, uma história única, mas com o traço dele, assim, que é um traço bem mais europeu. E o último que saiu foi ano passado, foi um sucesso muito grande também, graças a Deus, que foi o volume 4, que a gente chama de Guerras Ocultas, que são 3 histórias, né? Uma minissérie com um arco completo, que vai desenvolver um pouco mais a história do personagem. E o que é o jogo? Bom, o jogo do Eclesiástico... E é saiu pela Estrela, né? Vale ressaltar aqui, assim, né? Pra quem cresceu jogando jogos da Estrela aqui. O jogo do Eclesiástico é um unboxing do jogo. Caramba. Opa. Ele é baseado no primeiro arco, né, do volume 1, que chama Fuga do Pesadelo. Que na história do volume 1 ele precisa acordar. Então o jogo basicamente ele tem que escolher uma porta certa para poder sair do sonho que ele está preso, né, e acordar. Então o jogo ele mistura o board game, que é o jogo de tabuleiro, com o card game, que é o jogo de cartas, e uma leve pitada de RPG. Olha só, jogo. Que legal. Jogava muito RPG na Então, o que acontece? Deixa eu só pegar um de cada aqui, só para mostrar a mecânica do jogo, que eu acho a mecânica bem diferente. Dá mais um aí, do roxo. A pessoa consegue jogar sem ter lido? Tipo, se eu pegar essa... Só pegar o básico, regulamento. jogar com alguns amigos. Sei. É um jogo para 4 jogadores. Você que está só ouvindo, né, como é que funciona? É um tabuleiro que ele tem vários espaços para você colocar portas. As cartas são chamadas cartas portais, porque no verso dela tem uma porta. E aí a porta vermelha é a porta do último nível do sonho. Quem vê a origem vai entender, né? O sonho tem níveis, né? Sim. Então tem a porta roxa, que é o segundo nível,
e a porta verde, que é o primeiro nível. Então você tem que fazer essa empilhagem de cartas no tabuleiro inteiro. Verde, roxo, vermelho. Qual que é o objetivo? Existem 5 cartas vermelhas que está escrita acorde, que é quando você acorda e aí você vence o jogo, quem acorda primeiro, né? Mas até chegar na carta vermelha, você vai ter que eliminar as cartas verdes, as roxas, para chegar na carta vermelha. Então você pega o seu peão, joga o dado comum, anda no tabuleiro e vai parar em cima de uma porta, né? Então você para em cima de uma porta, aí você tem um dado, para quem não está só ouvindo, né? O dado ele tem 3 faces com desenho de uma chave e 3 faces com desenho de um X. Então você joga o segundo dado, sai X, você não pode abrir a porta. Você só abre a porta quando sair a chave. Aí você vira, você vai ter 2 tipos de carta, por exemplo. Tem as cartas de defesa, por exemplo, isso aqui é uma espada, então é um texto da Bíblia, né? Aí você guarda ele porque você pode usar ele depois, por exemplo, para um ataque. Aí quando você sai com a carta de um espírito maligno ou de um ataque das trevas, né? Aí pode ser anulada por 3 espadas. Então você acumulou 3 espadas, você anula o efeito da carta ruim. Então tem no tabuleiro, você tem a mesma quantidade de cartas de ataque, cartas de defesa. Sim. As de defesa você vai guardando para se defender das de ataque. Tem todo tipo de ataque, né? Cara, eu costumo lembrar o seguinte, que tem um ataque que chama ego. E o ego tem uma carta que chama cruz. Sim, ela vence todas. Você pode usar a cruz, tipo ela anula qualquer tipo de ataque. Só um ataque que ela não consegue anular, que é o do ego. No ego fala, lá está escrito que a cruz não consegue. Aí você precisa da carta manto da humildade. Você só vence o ego sendo humilde, né? Que Jesus não pode Espírito Santo também. O Espírito Santo ajuda muito. Duplica o poder. Ela duplica o poder. De qualquer carta de defesa que você tiver. Aranha fica paralisado por 2 rodadas. Isso. Tem uma carta que é a Jezabel. É uma loucura. Olha só. A carta Jezabel, você escolhe alguém, você fica grudado na pessoa. E aí tudo. Vocês têm que jogar junto. Vocês têm que jogar junto até que um dos 2 tire 6. Aí vocês podem separar. Aí, por exemplo, a pena que vai para um, vai para os 2. O que deu certo, você pega, você rouba da pessoa. Que é um espírito maligno, né? Mas o 6 quebra ele. Que legal. Mas o objetivo é acordar. Você chega no último nível, vira a carta acorde, o jogo acabou. Só que os níveis vão descendo, os ataques vão ficando piores. Tem a carta da morte, por exemplo, que te elimina do jogo. Se você não tiver a cruz. A cruz vai lá e parando. Que legal, hein? Então vai tomar conceitos que legal. de batalha espiritual. Ele está sendo comercializado ainda? Esse esgotou, filho. Deve sair ano que vem. Isso é muito legal para jogar com um grupo pequeno. Dá para jogar com 4 pessoas, tranquilo. Tem as caminhas, né? Todo mundo começa na cama, né? Que legal. Então é um jogo que estimula aí os conhecimentos, né? Por exemplo, o jogo está todo travado, porque as cartas malignas elas ficam lá presas, se você não tacar a espada e tal. Aí tem uma hora que você tem uma carta que limpa tudo, assim, tira todas, aí limpa, né? Então tem a jogabilidade bem diversificada. E como você vai embaralhar e redistribuir as portas, cada vez que você joga é diferente. Você não sabe onde está a aranha, a máscara, a espada, o escudo. Você tem um escudo, o escudo te protege, mas não elimina o inimigo. Aí fica lá, a espada elimina. Você taca a espada, a carta sai. Então é bem divertido, o pessoal gosta muito. Vendeu muito rápido, a editora não quis fazer de novo, né? A editora, a benção. É um material nobre, né? Assim, é muito caprichado. Né? Muito legal. E imagina um trabalho para fazer essas mecânicas, né? Você estava falando aí sobre algo que é legal a gente ter a Bíblia lá, mas é interessante a gente fazer coisas novas, né? Fazer coisas autorais, digamos assim, né? O que... mas é difícil, né? Porque eu imagino que você precisou de muitas referências, né? Precisou consumir muitas referências, precisou de conhecer muitos jogos e por aí vai.
É uma pra vida fazer de algo, referência. Né? para fazer algo novo, digamos assim, né? Na verdade, não existe nada novo. Sim, né? esse acúmulo de referências, Você né? vai fazendo derivações. Sim. É a muito síntese difícil. de várias coisas que você foi consumindo. Né? Agora, é um jogo que, quando o pessoal da editora foi na Estrela, atrás de fornecedor. Aonde você faz o dado, aonde você faz o tabuleiro. Aí eles perguntaram, o que você está querendo fazer? Na hora que mostrou, eu falei, não, vocês vão fazer aqui. Ó, que legal. Show de Então, bola. foi um jogo que fez sucesso. Foi indicado ao HQ Mix também. Oh, foi minha legal. segunda indicação, que lá tem uma categoria assim, adaptação para outras plataformas. Né? Tá, você adaptou a revista para um jogo de tabuleiro. Sim. Foi indicado também na época, mas até hoje eu não vi o prêmio lá em casa. Só indicações. Vamos, Mas tem mais foi- coisa pra mostrar aí na Foi o mesa. Eclesiástico que me levou ao projeto que eu digo assim, que foi aquele que trouxe mais visibilidade, né? Sim. O meu trabalho, que foram os devocionais da Turma da Mônica. Sim, sim. Tipo, dos devocionais ficou lista de mais vendidos aí. Pois é, Ele como já é que- entrou na lista de mais vendidos várias vezes. Como isso aconteceu? Como isso aí, né? aconteceu, Bom, esse vamos lá. projeto? Devocional Turma da Mônica. Essa história merece um podcast. Essa, pô, por favor. Pelo amor de Deus. É um corte. Vamos fazer... Disso aí vale fazer um corte, não pode? Isso aí Pode, pode, claro. por favor. E a gente tava brincando aqui antes, né? Porque Olha tá aí. autografado pelo Maurício, né? Só isso. Maurício de Apenas, Souza. Então, assim, apenas, tá? em- Só isso. isso aqui no futuro, né? Assim, agora já vale, né? Já, a gente pode fazer um Tem leilão um aqui. valor emocional Já vale muito. inestimável. O que acontece? A editora 100% já estava há algum tempo negociando licenciar a Turma da Mônica para um material evangélico. E eu não estava acompanhando essas negociações, essas discussões, porque a minha parceria com eles era o Eclesiástico. E estava na fase do jogo, né? Aí então um dia eu estava dirigindo uma reunião na igreja, inclusive lá na fábrica de artes. E eu estava saindo de uma reunião e indo para outra reunião. E o Simval, que é o editor da editora 100% Cristão, que publica, né, que acreditou no Eclesiástico, me liga. Fala assim, Richard, acabamos de fechar um contrato com a Maurício de Souza Produções. Nós vamos produzir um material da Turma da Mônica. Eu falei assim, parabéns. Eu não tinha entendido outra coisa a não ser ele compartilhando uma alegria comigo. Lá existem vários autores, né? Sim. Ele falou assim, não, já você não está entendendo. Eu quero que você escreva. Caramba, que Eu devo- legal. Aí, para mim, foi um choque. Sim. Né? Eu fazia até de graça, ainda bem que eu tô falando aqui agora. Não pode Até falar. de graça, não Não pode falar pode na demonstrar hora. muita empolgação, né? Mas eu fiquei tão atordoado que eu entrei na outra reunião, chamavam de Cebolinha, outro de Mônica. Eu já estava Sim. pensando o que ia fazer. Aí eles vieram com umas ideias assim que não me apeteceram. Sim. Assim, poxa, nós temos uma oportunidade. É a primeira vez em 30 anos que a Maurício Souza Produções abre o catálogo de personagens dela para fazer um material evangélico. Sim. Já tem material católico, tem de religião de matriz africana, tem espírita, que é o que eles batem em mim por causa disso. Entendi. Que absurdo. Eu falei assim, não, agora vai ter um evangélico. Poxa, muito Vai bom. ter um que é evangélico. Que Turma da Mônica fez 50 anos. Não, a editora tem 30 anos, mas a tá. Turma da Mônica existe há muito mais tempo. Não, isso que eu tô dizendo. A Turma da Mônica já tem 50 anos? De Não, Turma da Mônica, tem não? mais. Tem mais? Caramba. Porque, assim, a gente da tem década de gerações. 70. A gente tem gerações no Brasil. Faz parte da cultura brasileira. A a Turma da primeira Mônica. tirinha da Turma da Mônica que saiu na Folha da Tarde, acho que é da década de 60. Nossa, Tem imagina. muito tempo. Muito tempo. Muito tempo. Dá uns 70 anos aí, se bobear. Sim, Eita. então é. E aí o que acontece? Eu falei com eles assim, olha, nós temos um catálogo lindo de personagens, vamos explorar isso. Aí eles falaram assim, olha, nós só temos 52 páginas de história em quadrinho, que era o contrato. Então vamos dividir isso em blocos de histórias de 4 páginas, que aí vão dar 13 histórias, e aí em seguida a gente faz toda a parte devocional. Sim. Então eu comecei a bolar as histórias e aí eu matei minha vontade, né? Usei o máximo dos personagens que você pensar. Sim. Né? Tem história com Coelho Caolho, que não é um personagem tão famoso, né? Aham. Tem com a Turma da Mônica, tem com a Marina, que está passando aí, que é um personagem mais recente.
Tem história com o louco, que é um louco. dos meus personagens preferidos. Tem que pôr o louco em algum momento, né? Tem história com o louco, tem histórias protagonizadas pelo Cascão, Capitão Feio aparece. O louco. Né? Agora eu lembrei do louco. O louco ele aparece na história, muito legal. Eu pego vários textos da Bíblia que são loucura, né? Como dizia Paulo. Jeremias, né? Uma história protagonizada pelo Jeremias. Sim, gosto um personagem muito importante. O Dudu, que eu acho muito engraçado, né? Sim. Então eu matei todas as minhas vontades. E as histórias, elas têm uma mecânica muito parecida, porque é um material infantil. Então começa com uma situação problema, né? Por exemplo, aqui está o Chico Bento e o Zé Lelé tentando pescar um peixe, não consegue. É top muito, demais, muito lindo, né? Tá doido. E aí eles já estão ali desanimando, indo embora. Aí chega o moço, fala assim, olha, vou falar para vocês, tem uma história na Bíblia assim, vocês não precisam desanimar. Aí conta a história da pesca maravilhosa. Sim. Aí eles vão com essa história, eles ficam animados, volta para pescar. E aí ele chega com a rede grande. Rede! Vocês pescaram muita bota. Nós agora vamos lá no mercado vender as botinhas. Muito legal. Tem aquele humor próprio, né, da Turma da Mônica. Legal. Mas ali dentro, olha lá, Jesus entrou na história, né? Então sempre entra alguém, faz uma intervenção e aquela passagem da Bíblia vai gerar o desfecho que volta para a história. Sim. Isso o Maurício Souza elogiou muito, né? Não ficou uma coisa... professoral. O Bidu aí, o Bogu, né? Eu gosto demais do Bidu também. O Bogu é bom demais, é o Aparício de hoje, né? É o sujeito que quer aparecer demais. Ainda coloquei Star Wars na história, né? Tem Darth Vader. Olha só. Então, legal. Mas sempre tem uma passagem na Bíblia, né? Sim. Que é a solução do problema. O astronauta, tem 2 histórias, né? E o volume 1 foi um sucesso tão grande que aí veio, logo em seguida, o volume 2, que já estreou na lista ali dos mais vendidos da Veja, né? Um sucesso extraordinário também. E eu acho isso aqui, Richard, muito legal por alguns motivos, né? Porque ele atende aquilo que a gente falou de fazer algo bom, né? Então, assim, a galera tem esse caso aí, né, que vocês contaram agora, lá da Bienal e tal, mas assim... fez algo positivo, né? Vocês fizeram algo positivo. E, além disso, símbolos que já estão presentes, né, na nossa cultura. Já estão enraizados. Consagrados. Isso aqui, eu tô vendo isso aqui, é uma nostalgia absurda, né? Então, assim, quanto simbolismo tem aqui Só desculpa interromper, Bruno, mas é porque eu vou pegar seu gancho. Vai lá. O pessoal fala assim, já tem esmilinguido? Já tenho 3 palavrinhas? Tenho crianças diante do trono na sua igreja? Sim. Pra que você vai inventar a Turma da Mônica? É porque eu não quero alcançar quem lê 3 palavrinhas, eu quero alcançar quem não lê. Exato. São as crianças que não conhecem Jesus. Você pode ir na casa de um parente seu que o filho não é crente e dar de presente que o pai tá achando que tá dando a Turma da Mônica. Sim. Mas aí a criança lê, quando acaba a história, vem uma reflexão, sempre mesmo padrão. Vem uma oração para ela fazer, vem aplicações para ela fazer na vida dela, e vem um passatempo, ela rabisca, ela colore, ela tem cruzadinha, tem caça-palavra, tem jogo de 7 erros, tem até onde está o Gostava muito dos almanacões. Lembrando os saudosos almanacões de férias. Pegava muito. Aí tem a Turma da Mata. Uma qualidade. E um material, capa também, dura, material. couchê, todo colorido, né? Sim. Top demais. Muito top. E aí, saiu o jogo também. Pois é, cara. Vamos Isso lá. aqui é uma Como que loucura. Esse podcast não vai ter fim. Não vai, é muita coisa. Podcast do fim do mundo. Aqui é o seguinte, tá lacrado. É presente pra vocês, então vocês... Que coisa linda. Obrigado. Quebra o lacre. Tem um durex aí. Isso, pronto. Então aqui. E aí, como esse é que brinca jogo, isso aqui? Já nos ensinem aí que eu vou... Esse aqui, eu montei assim... Tava um dia de férias, numa casa de férias, né? E aí eu tinha o desafio de fazer o jogo, porque eles queriam um jogo, né? E aí nós montamos esse tabuleiro, que eu acho que é uma lindeza, né? Foi a equipe Maurício Souza que desenhou, mas fui eu que fiz, né? O tabuleiro ele é em forma de peixe. E cada casinha é um livro da Bíblia. Sim. E cada conjunto de cores é um trecho.
Então começa com o Pentateuco, depois vem os livros históricos, depois vem os poéticos, aí vem os profetas maiores, depois vem os profetas menores, e isso compõe o corpo do peixe. Aí você vai para o rabo do peixe. Aí começa com os evangelhos, aí vem o livro de Atos, aí vem as cartas de Paulo, e aí o rabinho termina com as cartas gerais e o Apocalipse. Né? Então o jogo ele vem com uma roleta no meio, para você que está nos ouvindo, né? E o tabuleiro é a caixa. Né? Então aqui você já tem o tabuleiro, que já dá uma beleza. Você recebe um deck gigante de cartas que é separado por essas categorias. Então você vai montar do lado de fora do tabuleiro os montinhos de cada livro de cada da Bíblia livro, não é livro, né? Conjunto. Dados conjuntos. Então, tem só um bolinho do Pentateuco, tem um bolinho dos históricos, tem um bolinho dos poéticos, dos profetas maiores. Então, por exemplo, gira a roleta aí, Bruno. Vamos ver se você está bem de Bíblia mesmo. Segura. Ixi, Girou, deu 2 ao vivo, vamos lá. Então aqui, ó, Pentateuco. Acha o Pentateuco aí. Não deixa ele ver, não. Não deixa ele ver. Lá. Aí tem sempre 2 perguntas, que é para a carta ser reutilizada, né? Tá bom. Então tem a pergunta A e a pergunta B. Qual que você quer? Eu quero a pergunta B. B. Então pergunta do Pentateuco, hein? Em que Deus transformou a vara de Moisés para mostrar o seu poder? Essa é fácil. Uma cobra. A cobra, está em Êxodo 4:3, vem a referência. Legal. Quando a criança é muito pequena, ela joga com a Bíblia. Então, se ela não sabe a resposta, a pessoa fala assim, lê lá em Êxodo 4:3. Aí ela lê e procura a resposta. Né? E aí, então, se você acerta, você ganha uma recompensa, que aqui no caso seria jogar de novo. Sim. Se você erra, aí vem uma penalidade, que no caso é ficar uma rodada sem jogar. Só que aí muda, né? De carta para carta, recompensa e penalidade. Sim. Ganha o jogo quem conseguir contornar o peixe todo e chegar aqui no Apocalipse. Muito legal. Legal. Então, para criança, assim, inclusive escola dominical, né? Para criança a partir de 7, né? Pessoa, assim, se você mas quer que a criança... É um bom jogo para... Criança lê a carta, tem que ser 7, mas você também pode fazer com a família, e tipo o pai ficar com uma criança, a mãe com outro, e ajudar lendo, e ajudar a procurar na Bíblia, que aí a criança vai se familiarizando com o manuseio da Bíblia, com a ordem dos livros, com a classificação dos livros, e eu fiz perguntas assim em cima de lugares, situações, personagens. Não tem pergunta de teologia sistemática, por exemplo. Então são perguntas muito diretas, da Bíblia mesmo. Então o jogo, por exemplo, os católicos têm comprado muito. Sim, não é um jogo de interpretação, né? Exatamente. Está lá. Trata de locais, personagens, eventos, acontecimentos. Sim, e é um jogo que favorece esse contato com a Bíblia. Para a criança realmente aprender a Bíblia. Sim. Muito bom, muito bom. E é da Estrela, Maurício de Souza e 100%. Consegui juntar os 3. Apenas, né, já? Que combo, né? Muito legal aí, ó, galera. Tudo muito bonito, né? Esse ainda está disponível. Você encontra acha na Amazon. Vou botar o link aí também. Na loja da Editora 100%, na loja virtual, né? Sim, muito bom. Editora100%.com. Muito bom, muito bom, muito bom. Chard, vai dar um trabalho. Eu acho que aí ficou faltando só o elemento em comum. Elemento em comum. Eu sei que tem muito a ver com a sua formação, né? Isso, esse aqui é um sonho antigo. O elemento em comum foi o último lançamento de quadrinhos, né? Livro eu lancei em agosto, 50 chaves para uma vida abundante, que é o livro que comemora os 50 anos de ministério do pastor Márcio Valadão, né? Eu sou coautor com ele. Mas de quadrinho, o último que eu tive a oportunidade de lançar, inclusive esteve presente no FIC, Festival Internacional de Quadrinhos, né? O Max esteve aí, ele tinha uma mesa lá, e dentre outras coisas... Isso aqui é para vocês, tá? Pode levar. As crianças de 26 anos vai brincar com isso aqui com certeza, tá? E o que é o elemento em comum? O elemento comum é um livro para ensinar tabela periódica. Olha só. Ele tem essa característica. Muito bom. Então esse personagemzinho aqui da capa, né, que foi belamente ilustrado pelo Max Andrade. Max Andrade,
que é um mangaka, né? Um desenhista de mangá premiado no Japão. Olha aí. mesmo. E que recentemente lançou Anjinho Além, que é a gráfica MSP do Anjinho, né? Foi ele que fez. É o penúltimo livro que saiu da gráfica MSP, é um sucesso extraordinário. E muito talentoso. E aqui esse bonequinho verdinho é o Hidrogênio, que é o personagem principal. Então, nesse quadrinho, que é um quadrinho grande, ele tem 240 páginas. Olha só. É uma história épica, né? O hidrogênio, ele é um elemento que ele está na primeira família da tabela periódica aqui, mas ele não faz parte dessa família, né? Porque é a família dos metais alcalinos. E ele não é metal, não é alcalino, ele é um gás, né? Ele não é metal, só que na tabela ele fica lá. Aí eu aproveitei essa situação e aí eu criei o mundo de Mendeleev. Pode abrir. Pode abrir? Não, eu não abri antes porque veio um jogo junto aí. Não vou abrir sim. agora. Tem um jogo. Um jogo de cartas. Pode ir falando aí que eu vou dar um jeito de abrir. O hidrogênio... Tem um macete. Olha lá. dá. Passar o dedo aí. Boa. O hidrogênio, ele descobre que ele é adotado. Né? Ele foi adotado pelo Césio. Né? E aí ele entra em crise, que ele quer saber quem ele é, porque que ele é diferente dos outros metais, né? Todos são sólidos, todos são cinza. Ele é verde, né? E ele sofre bullying na escola por causa disso. Então, quando ele descobre que ele é adotado, ele resolve partir para uma aventura de autodescoberta. Sim, olha só. Então, o que eu fiz? Eu transformei a tabela periódica num mundo. Qual tem a Terra-média, né? Westeros, tem Mendeleev, a tabela periódica. Você já é meu professor de química preferido. Exato, Eu detestava química. Já ganhou. Então, Mendeleev é um reino, né? Onde você tem Alcalópolis, que fica ali os alcalinos terrosos. Tem um vórtex, que é um lugar misterioso. Tem as Ilhas Metálicas. Tem a República dos Ametais. E tem o Reino dos Gases Nobres. Então, o hidrogênio mora aqui. E a viagem dele, aí de alguma forma ele descobre que quem pode ter a resposta é o rei de tudo, que é o hélio, que é daqui, do outro lado, né, dos gases novos. Então a história toda gira em torno dessa aventura dele, né, dessa descoberta. E aí ela é dividida em capítulos, e aí cada capítulo a gente vai mostrando onde que ele está dentro do mapa, né? Ele vai avançando. E aí ele vai interagindo com todos os elementos da tabela. Eu antropoformizei todos os elementos. E aí a gente até criou esse jogo de cartas que é tipo super trunfo, não sei se já... Sim, que gostava. Que aí tem as propriedades, né? Ponto de fusão, ponto de ebulição, densidade, raio atômico. Caramba, hein? Aí vem junto, né? O jogo, você pode... É tudo picotado, é só destacar, né? E vem até com a caixinha para você montar, para guardar as cartas. Dá para brincar de... Você vai aprendendo sobre as propriedades dos elementos. E no final tem um extra muito bacana, onde eu vou explicando, porque tudo que acontece na história tem um ensinamento de química por trás. Mas para não ficar interrompendo a história e ela ficar chata, no final vem explicando tudo, né? Todos os easter eggs, né? Todas as referências dos personagens. E modéstia à parte, é um material assim, mereceu indicação de arte finalista, né? Porque é muito bonito rico, o traço olha essa página aqui. E está indicado aí, né, como... Tá como arte finalista, né? HQ Mix. No HQ Mix tem 2 categorias que nós estamos também na expectativa, que elas são técnicas, né? E ainda não foram divulgadas. Então, por exemplo, tem um trecho da história que se passa no mundo subterrâneo, tem um trecho que passa no mar, só que é um mar de elétrons, né? Então, tem todos, em vez de água, são elétrons, que é uma teoria sobre os metais. Aí tem o Mercúrio. O Mercúrio é um polvo gigante, né? Então é muito legal a história. Caramba. E aí a criança aprende.
Inclusive, nós construímos, né? Tem itinerários formativos. Então, o professor quiser usar em sala de aula, tem todo um material de apoio para o professor. Eu tive aula de química na faculdade, eu falo que se eu tivesse um livrinho desse aqui, eu tava... eu tava bem demais da conta. As crianças universitárias ali teriam agradecido. Porque a química é um negócio, às vezes, muito abstrato, né? Assim, é muito... os elementos, é um negócio muito distante, né? E ter uma coisa assim, ilustrada, né? Claro. Agora é importante, assim, claro, como é um material de natureza científica, a gente busca também trazer a nossa perspectiva cristã. Sim. Né, dentro do material. Ela está no subtexto também. Legal. Pelo que eu tô vendo, muita coisa do que você faz também tem esse aspecto lúdico, né, Richard? De trazer conceitos que não estão tão claros, né, para essa parte... mais herméticos, né? Que é a tal da cultura pop, né? Você criar simplificação, acessibilidade. Eu abro mão do rigor né, acadêmico, mas em troca eu alcanço um número maior de pessoas para estabelecer aquele conceito, aquela ideia, aquele fundamento. Então, é um material que já está sendo adotado em algumas escolas, nós estamos participando de editais daqui do estado, do município. Estamos aguardando o edital do Ministério da Educação para ele entrar no Programa Nacional do Livro Didático. Sim. Né? E tem sido muito elogiado onde ele passa. Sim, e eu creio que dá para criar materiais de outras áreas, né? A partir desse mesmo projeto. Além de... Porque tem outras coisas de grupos, sei lá. Eu pensei do meio literário, assim, de cada gênero... Tipo, de cada escola literária ser um personagem. Olha a confusão. O trovadorismo. Daqui a pouco vocês dois sentam numa mesa e fazem um trem, Richard. Então... o cara vem com a trova, o outro vem com uma eco. Aí, tá vendo? Sensacional. Daria pra gente virar, assim, são 60 publicações que você teve em 10 anos, né? Daria pra gente... Não vão deixar o povo ficar a semana aqui falando. Esse é de presente pra vocês. Nossa, muito obrigado também. Então, beleza. Vocês tiram 2 ou 1. Muito bom, muito bom. Muito lindo. Mas é um prazer, sabe? Escrever pra mim é uma forma também de eu relaxar a mente, é muito prazeroso, né? Nós lançamos agora na igreja uma revista de escola dominical para crianças e para adolescentes com quadrinhos. E eu estou produzindo, editando. Pela Lagoinha mesmo? Pela Lagoinha. Chama Global Kids, o de crianças, e Link. Eu criei os personagens, são super-heróis, né? E está sendo um impacto tão grande, né? Tão gratificante, né? Você vê o trabalho chegando na mão das pessoas, elas lendo, interagindo. Eu recebo sempre marcação no Instagram de todos os materiais. E aí faz valer tão a pena, né? Sim, Richard. Isso aqui eu vou te falar, exemplo claro assim, do que a gente está falando aqui desde o primeiro episódio, assim, de gente que se propõe a fazer coisa boa, com qualidade, né? Não só proposta, não só boas mensagens, né? Mas essa coisa que eu falei aquela hora, assim, de entender o meio, sabe? Assim, de entender beleza, a gente tá fazendo uma coisa legal, mas essa entrega também tem que ser boa, né? Isso também faz parte, né, do conteúdo, né? Não é só a mensagem, mas a forma, o formato, o meio como isso vai chegar às pessoas. Isso é muito legal. Então, pô, te parabenizo aí. Pô, tô muito feliz claro, né, de receber esse presente, inclusive, né? Mas também de você estar aqui, a galera poder conhecer seu trabalho aí. Muito legal, muito legal. Bacana. Enfim, caramba, muito bom. É isso. Vamos fechar. Muita coisa. Tô aqui. Cansei os moços. Tô aqui. Muito obrigado pela presença, pela conversa. Eu agradeço a oportunidade, o convite. A gente falou de fofoca reversa, mas assim, já tem tanta coisa aqui que eu acho que vou ficar só nessas indicações aqui. Você que sabe. O Elemento em Comum tá sendo comercializado, né? Também tá na Amazon e tudo mais. Vamos deixar os links de tudo aí da Amazon. Inclusive, galera, a gente é afiliado da Amazon, então qualquer um desses materiais, outros materiais que for comprar na Amazon... Compra pela Vitral para ajudar. Usa nosso link aí. Usa nosso link, é outra forma de nos apoiar também. E tem vários outros títulos lá. Sim. Esses todos da Thomas Nelson estão lá também. Os do Lucinho também. Consegue achar tudo isso lá no seu Instagram lá? Se entra em contato com você. O Instagram é bem monótono.
Tá, pesquisa lá seu nome, né? Isso, é Pesquisa lá seu pesquisa nome. Chá de Guerra, você vai achar Beleza, beleza, galera. coisas boas e ruins. Mas pelo jeito tem muita coisa boa. Então tá tranquilo. Tá certo. Coisa boa. É isso. Fechou? Fechou. Eu tô Chat, aqui, tá eu tô aqui aqui olhando, vislumbrado aqui, né? eu tô aqui olhando Vislumbrado os aqui todo- títulos aqui também. Tanto conteúdo. Chad, mais uma vez, muito obrigado Sim. pela conversa, por aceitar o convite também. Muito obrigado por tanto conteúdo aí que você já está há 10 Opa. anos produzindo aí também. Sim. Eu falei isso com a Sara, né? Esses últimos 10 anos eu sempre oro por isso, de Deus levantar a gente crente produzindo boa cultura, né? Há 10 anos atrás, né? Você estava começando a lançar assim, eu estava ali decidindo ser escritor e eu não tinha para onde olhar eu via gente, basicamente a única arte que eu via cristãos ocupando 10 anos atrás era música. E mesmo assim a música mais gospel pro contexto de ser cantado na igreja, né? O que é bom, né? Mas eu via poucos cristãos conseguindo produzir uma arte que seria consumida por fora do meio da igreja, né? De teatro, né? Eu faço teatro também, né? Já há algum tempo. E de teatro a gente tem o Giovanni Si, que está conseguindo fazer musicais, ir pro teatro e alcançar um público fora do... Né, companhia em si, né? Até que eles adotaram o nome mais recente. E basicamente só tem eles com uma grande expressão no Brasil. Tem vários grupos, né? Mas de menor expressão. Agora, de quadrinhos, né? Eu quero até praticamente reforçar não- aqui o que eu falei em off, né? Sim. Do Marcos Oliveira, que fez o Eclesiástico Guerras Ocultas, que é responsável pelo Guerra dos Reinos, né? Que é um coletivo de quadrinhos originais, Sim. da melhor qualidade. Pode pesquisar nas redes sociais. Sim. Guerra dos Reinos. E o Eduardo Medeiros, que faz os 100 dias, 40 dias. 40 dias com os Vingadores. Ah, sim. 40 dias com a Liga da Justiça. É uma série de livros devocionais que ele legal. tem, muito Olha legal, só, do que legal. Parábolas Geek, né? Ele recomendar também, que é um Parábolas colega, né? Da turma da 100%, que é muito talentoso, Sim, vale a pena. vamos botar De bola. tudo isso aí na descrição aí. Sim. E mais É alguma isso. coisa que você queira indicar, Chad? Tipo assim, Ah, se deixar, ou eu do fico aqui até seu, amanhã. ou de outras pessoas. Então, beleza, galera. É isso, né? Mais algum Sim. recado? Pô, pra você que nos acompanhou até aqui, compartilhe, curta essas coisas todas, mas também nos apoie aí Sim. pelo Pix, né? Sim. Tem aí o QR Code e o código apoiovitral@gmail.com. E aí nos ajude, né, também, né? Divulgando e avaliando no Spotify. É outra coisa importante. Eu não lembro se eu Exato. falei no início, né? Tem lá como se avaliar, dá 5 Sim. estrelinhas lá. Isso ajuda a aparecer o podcast, né, para outras pessoas aí que já escutam outros podcasts do mesmo segmento, né? Aí o Spotify começa a recomendar para eles. É isso. Muito obrigado. Valeu. Valeu. Muito bom. Até mais. A gente tá aqui terminando, tipo assim, pensando como é que meio... teve, né? É bom quando a muita gente coisa. termina o episódio assim, ó, Richard, tipo assim, pensando num tanto de coisa que a gente conversou. Tem muita coisa. Muito conteúdo, muito bom. Sim, sim. Tá certo. Que alegria, que alegria. bom. Muito obrigado, Richard, mais uma vez. Sempre às Espero- horas, precisando, a gente Nos volta. encontrar mais. Show. É Valeu, nóis. galera. Até mais. Valeu, Abraço. galera. Tchau. Abraço. Falou.